Então, como é que vocês estão? Liberado? Já estamos ok? Tá valendo? Então pronto. 3, 2, 1. Fala, galera! Tudo bem com vocês aí? Primeiro podcast, primeiro episódio aí, um piloto pra gente iniciar, o pontapé inicial, né, da subversão, como vocês podem ver aqui, né, no comando da nave, Euron Lopes Lucas e Bro. Lucas Bro. Salve, galera. Nosso convidado especial do primeiro podcast, pastor Fabrício Souza. Dá um alô aí pra galera, pastor. Fala, meu povo. É isso aí, gente. Também faz parte da mesa. Faz parte da mesa. Mas ele também tá junto com a gente. Exatamente. E hoje a gente vai começar aí, né? Depois de muito tempo, elaborando, estruturando. E a gente começa aí com o pé direito. Primeiro episódio de podcast Subversão. É isso aí, gente. Vamos nos apresentar, né? Começar pelo pastor Lucas, que é o idealizador de toda essa ideia aí. Tudo vem da cabeça dele e aí a gente vai comandando aí. Bem, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que vai, né? Que você vai estar ouvindo. Meu nome é Lucas Bro. Já tem muito tempo que a gente tem essa ideia de podcast, mas depois a gente fala um pouquinho mais do nosso podcast. Apresentar sobre mim. Ixi, agora pior que a gente não sabe o que falar quando a gente vai se apresentar, né? Então, quem é você? Vamos lá. Quem é você? O que você faz? Começa assim, ó. Quem é você na fila do pão? Pão. Eu sou o que chega por último na fila do pão. Não, então, sou casado, Carol, tenho minha filha Luna, gosto de RPG. Na verdade, eu gosto de muitas coisas, eu tenho esse problema, porque eu tenho um pouquinho de TDAH e dislexia, então eu vou me interessando por todas as áreas, né? Então eu sou esse poço de conhecimento inútil que vai vendo as coisas. E aí eu falei assim, cara, nossas conversas, dá pra gente fazer um podcast, vamos gravar nossas conversas. E aí surgiu a gente sentando com o outro e a gente falou, bora fazer. Foi assim. Então, na fila do pão, você é o cara que chega por último, tá na fila e não sabe o que escolher. Exatamente. Fica a fila inteira olhando qual pão que eu vou querer e chega lá e eu peço outro. E aí você pede a rosquinha. Eu peço sonho. Aí você pede o sonho de doce de leite. Porque é sonhando que a gente tenta chegar algum lugar. Show. E aí, Aaron? Não, deixa, eu vou tomar a frente, filho. Então tome a frente. Olha aqui, e você? Quem que é você na fila do pão? Então, quem sou eu? Cara, eu sou Euron Lopes, né? 32 anos. Ainda não casado. Fica a dica. Também tenho um filho maravilhoso, jogador de futebol, 13 anos, Isaac, né? Ano que vem, internacional. Músico, desde 7 anos. Seminarista, começando a jornada aí, finalizando o primeiro semestre com Com louvor? Com a graça de Deus, a misericórdia. Com as misericórdias. Misericórdia do Senhor se renovando todos os dias. E é isso. O que mais que eu poderia falar? Baterista, drummer. Né? Eu falei músico. Mês de músico da Ibapa. E é isso, gente. E agora você não sabe, mas estamos no quadro confidencial aqui com o Heron. Olha aqui na tela. Não, brincadeira. Ia ser da hora, né? Ia ser massa. Tipo Faustão. Então aí. E nosso pastor? E você? Diga. Quem é você? Quem é você? Eu sou o padeiro, filho. Sou padeiro. Na fila do pão, eu sou o padeiro. É o cara que produz aí, ó. É o cara que produz, ó. É o cara que levanta cedo, dorme tarde, produz e não come nada. É isso. Só ver, só pela vontade. Né? Meu nome é Fabrício Souza e sou pastor da Igreja Batista do Parque Ateneu, professor de História da Arte, Filosofia, de ensino fundamental e médio, e mais um monte de parada aí. Eu, na fila do pão, eu sou o cara que trabalha em todas as áreas da padaria.
mas não recebe nada, velho. É o ajudante. Eu sou o ajudante do padeiro. Hoje ele tá lavando a alma, que hoje ele já comeu tudo que tinha na mesa. Não, hoje eu tô que nem o povo de Desde as Corinto. 2 horas. Eu só vim pra comer. Só pra comer. E pra conduzir isso daqui E também. pra né? conduzir. É isso aí, gente. A gente acabou de se apresentar. Com o passar do tempo, vocês vão conhecer mais a gente, principalmente as ideias na hora de desenvolver, né? Podem ter ideias que vão bater, tem ideias que vão divergir, mas essa é a ideia dessa mesa, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre essa ideia do podcast. Acho que o Lucas vai poder falar melhor, que ele idealizou esse momento aqui. E aí, Lucas? Fala aí. Inclusive, Heron, o próprio nome do podcast, que é Subversão, ele é um trocadilho também, né? Porque a gente, eu não sei vocês, mas eu já fui me chamado de subversivo, teólogo subversivo, sei lá, todas essas coisas, herege subversivo. Era uma parada assim. Mas tem essa questão de subversão, porque acho que o grande slogan, né, do podcast da nossa loja virtual é para a perversão do império, a subversão do reino, né? E então, nesse esquema subversivo, contraventor, né, deste mundo que jaz no maligno, mas também a gente queria fazer uma brincadeira de subversão, uma versão inferior. Porque assim, talvez quando eu comecei na teologia, eu não tive assim um chamado, nossa, você teve um chamado, igual Samuel, né, igual os profetas, quem me chama, né? Igual os pastores falam muito por aí, eu nunca tive isso daí, não. Eu fui para o seminário estudar porque eu tinha muitas dúvidas. E o pior de tudo é que quando eu cheguei no seminário eu tive mais dúvidas. Quando eu saí do seminário eu fiquei com mais dúvidas. Muitas foram sanadas, né? Então, eu acho que assim, talvez por, às vezes, pensar um pouco diferente, né? O povo não dá essa credibilidade. E aí a gente ficou como subteologia, sabe? E aí eu quis fazer essa brincadeira. Inclusive, na nossa loja, mais pra frente, a gente quer fazer algumas subversões das marcas. Uma versão inferior das marcas. Então, por exemplo, sei lá, tem All Star, né? All Star em português é tudo estrela, ou todas as estrelas, enfim. A gente quer fazer o Almost Star, quase estrela. Ou, por exemplo, sei lá, tá YouTube, a gente colocar Perturbe, sabe? Com as letrinhas lá e tudo mais. Fazer essa subversão aí. Só que nessa pegada de subversão do reino, né? Tudo para a honra e glória do reino de Deus. Inclusive, a gente colocou um ornitorrinco em 8 bits, né? 16 bits. E o ornitorrinco, o mascotezinho da subversão é esse ornitorrinco. Por quê? Porque quando eu fui fazendo, como eu já falei que eu tenho assim interesse em várias áreas, né? Aí eu fui estudando uma teologia de cá, uma pentecostal de cá, uma presbiteriana de lá. E aí eu fui juntando até que formou isso daqui que eu tenho, que a gente discute, e que eu acho que tem muita gente sensata que tem também. Mas aí um pastor tentando desqualificar falou assim, você é um ornitorrinco teológico, porque o ornitorrinco é meio um pato, mamífero, bota ovo, sei lá o que ele faz, nada, não nada. Tudo. Né? Então, aí eu peguei e fiz isso um escudo, não uma ofensa. E Show. é isso. Legal. Eu acho bacana porque quando a gente pensa em algo sub, a gente sempre tem essa ideia mesmo do abaixo, né? Do inferior. Mas é legal a gente pensar também de uma outra forma, porque todas as vezes a gente pensando em cristianismo, o cristianismo já foi uma sub-religião dentro do É judaísmo. considerado uma heresia, né? Inclusive, Então, uma seita. até os anos 70, da era cristã, o cristianismo era tido como uma subversão do judaísmo, né? Então, não significa que a subversão seja inferior, mas, na verdade, é diferente, acaba se tornando algo diferente. Eu penso dessa forma, né? A gente ainda não tinha trocado ideia sobre essa parada aí da subversão, mas toda versão um dia foi subversão. Toda versão. Massa, Saca? isso daí, filosófico. Pensa nisso. Toda Já versão, é um tema para né? Toda próximos versão, capítulos. Toda versão um dia foi uma subversão, porque
tudo tem um início e esse início sempre é pequeno. Nada começa grande demais. Nem o Elon Musk começou do tamanho que ele é agora. Então, sempre existe uma subversão. Quando a gente olha para o Facebook era uma subversão de uma outra rede social, né? E assim por diante. Então, já vou dar uma dica para vocês. Tira a ideia do inferior, né? Na verdade, a ideia é mais como paralelo. Você pensar de uma forma mais abrangente para chegar num esclarecimento final. Então, subversões são várias versões convergindo para o Não, mas é legal central. a gente começar a pensar nessa ideia da subversão, nesse sentido, porque, igual o pastor Lucas estava dizendo, muitas vezes a gente tem algumas ideias dentro da teologia que outros pastores, por não fazer parte da grande teologia, dos livros lá de sistemática, né, das grandes bíblias sistemáticas, e Bíblia, quando eu falo aqui, não é a Bíblia sagrada, a palavra de Deus, estou colocando aqui de uma forma geral. Aí fala, não, mas essa teologia sua não serve, né? Para o cara que é calvinista, só serve os livros do Calvino, né? Então, é bacana a gente mostrar, falar assim, cara, toda versão um dia foi uma subversão. Mas eu não penso na versão inferior, não, porque era eles que colocavam a gente como inferior. Sim, né? você só admitiu eu vou falar assim, eu vou pegar disso e vou fazer disso. Eu tinha até eu gosto muito dessa ideia de contradição, e quando eu era menorzinho, na adolescência, né, a gente tinha um grupinho, que tinha até uma banda e tudo mais, né, e o nome da banda era Idiotas Inferiores. Por quê? Porque a gente falou assim, nossa, imagina se um dia a gente chega nos primeiros lugares da, sei lá, Billboard, da não sei aonde, aí fala assim, os idiotas inferiores estão em primeiro lugar. Aí eles vão falar assim, então tudo que tem, se esses aqui são os idiotas inferiores, tudo que tem lá é mais imbecil, são os imbecis. Então, tipo assim, aí eu falei assim, nossa, isso que é massa, sabe? E aí eu de maneira nenhuma, tanto é que eu continuo, né, claro, a gente vai evoluindo muitas coisas do nosso pensamento, a gente muda de opinião, faz um argumento ficar mais sólido, mas eu continuo sendo assim, pensando dessa maneira. Se o cara quiser ouviu, beleza. Agora, se os caras quiserem me colocar como baixo, com uma versão inferior, é eles que colocam, porque pra mim é a versão que tem. E outra, essa questão da subversão é até ponto de vista, porque às vezes o seu pensamento tá certo, mas a outra pessoa, por não acreditar naquilo, vai falar, não, você está pensando no negócio todo errado, sei o que, essas ideias loucas, mas o alinhamento está certo, pensamento, mas a outra pessoa que julga como fosse uma subversão, né? Uhum. Então, vai do ponto de vista vai do ponto de vista, né? Para a galera que está no centro, o subúrbio sempre vai ser inferior. Para a galera que está no subúrbio, o interior vai ser inferior. Uhum. E assim a gente vai... Eu acho que é por isso que Jesus fala não julga. Um dos mandamentos que a gente menos dá conta de seguir de Jesus é o tal do não julga, velho. Verdade. Porque o tempo inteiro a gente está querendo julgar o outro. O tempo inteiro a gente está querendo desqualificar. Essa é a ideia. Desqualificar. Eu acho que a ideia central. Eu já fui chamado por um pastor... Já teve um pastor que me chamou de bélico, eu tinha um espírito bélico. Eu tive que ir para casa e estudar para saber do que ele tinha me chamado. Até agradeci. Ô, pastor, obrigado. Mas aí explica para a galera, então. Faz um parênteses e explica o que é o espírito bélico para a galera. Espírito bélico é quem gosta de... que se mete muito em confusão. De guerra, bélico. Confusão. Vem de guerra. Legal. Bélico. Não, e isso que você falou é interessante, porque assim, sempre uma versão vai considerar a outra inferior, e eu acho muito legal, porque Jesus, ele andou nas periferias, ele andou na margem da sociedade, ele vai em vilecas, ele é de Nazaré, um povoado que tinha no máximo assim, uns 150 pessoas, 300 pessoas. Deixa eu parênteses que eu
Eu lembrei de uma história muito massa aqui. Eu numa igreja batista, aí o pastor pregando, né, sobre esse texto de Nazaré. Aí, passou lá pregando assim. E a palavra diz, pode vir algo bom de Nazaré. E aí tinha uma visitante na igreja, que o nome era Nazaré. E aí ela era mãe de um amigo nosso, velho. E ela começou a rir, porque ela olhava pro filho dela. Ela olhava pro filho dela, ela não dava conta. E aí o pastor parou assim. Então, meus irmãos, retomando. E aí, pode vir algo bom de Nazaré. E ela ria. E a risada dela, a risada mais gostosa do mundo, velho. Acabou a mensagem, acabou. Não, acabou, filho, acabou. O pastor não podia mais falar Nazaré na igreja. E aí ela começa, e ela, sabe aquele povo que ri e chora ao mesmo tempo? E ela olhava pro filho dela. Pra mim, o pior não era a risada dela. O pior era ela era olhando pro filho dela, porque eu acho que olha o que veio de Nazaré. não vem. Realmente, a palavra é verdadeira. Tá, cortou. Era só um adendo, eu falei que era só um adendo. Mas você cortou Cortei a onda. Bipolaridade total. Né? Não, então Jesus, até me perdi aqui também, eu acho. Jesus veio de Nazaré, cidadezinha pequena. Ele faz o seu ministério só na margem, só na subversão, digamos assim. Ele não vai para grandes centros, né? No final da vida do ministério, inclusive, que ele entra em Jerusalém, né? Mas mesmo assim, até a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, se a gente for analisar certinho, é uma piada também, porque o imperador entrava na cidade com pompa, com seu exército, com um povo bélico, né? E aí Jesus entra num jumentinho, que já era uma profecia falando assim, ó, de humildade. Uhum. E aí ele entra com uma ralezada, um bando de gente. Quem que é esse povo? E na cidade eles perguntam, quem que é esse cara aí que tá entrando junto com esse bando de... O início dele já foi simples, né? Não, ele poderia ter nascido no melhor hospital, sei lá, se existia na época, né? No Albert Einstein da vida, como todos os poderosos na atualidade vão, mas não, ele estava no lugar mais simples, mais improvável de todos. E aí você pega o cristianismo, é uma... Não gosto nem de falar religião, mas a gente tem que falar religião. É uma religião também de resistência, porque ele faz isso à margem, ele junta o povo totalmente que os outros vão julgar, que não presta, né? E é contra um dos maiores impérios do mundo, que já existiu, né? Que é Roma. E aí você fala assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui realmente? Ele não usa as moedas do império, ele usa a dracma, que não paga imposto, uma moeda subversiva, uma moeda clandestina, né? Por isso que ele fala, né? Tem uma moeda aí, dê a de César o que é de César, né? Então, é todo um ministério que faz uma contraposição ao poder, né, estatal ou imperialista, né? E aos religiosos. É muito interessante isso também. O Heron tá só anotando aí. Tô anotando aqui as ideias aí. Vocês vão falando aqui. Já tá em aula. Você não tá no seminário não, filho. Não, isso aqui é conteúdo pros próximos aí, ó. E aí, Fabrício, você também teve essa... Eu fiquei sabendo também que você teve dificuldade no concílio, esses trem tudo, porque você também outras ideias ou você é batistão mesmo? Como é que é? Aí depende do que você fala de batista, pois né? Mas por que você teve dificuldade? O que você acha? Nos seus concílios? Não tive dificuldade com... Resistência. Eu não tive dificuldade com o concílio. O concílio é que teve dificuldade comigo. Eu não tenho problema com dinheiro, eu só não tenho dinheiro. Eu não tenho problema com dinheiro. Dinheiro é que tem problema comigo. Não, mas a ideia não é que... hoje eu vejo da seguinte forma.
Em relação à questão de concílios, né? Hoje estão tentando, né, dentro da Ordem dos Pastores Batistas, hoje eles estão tentando ressignificar essa ideia do concílio, né? Trabalhar bem, fazendo pré-concílios e tudo mais, orientar bem o candidato. Para mim, o maior problema de quem está no seminário e depois vai passar por um concílio é que, na maioria das vezes, são pessoas que não têm um acompanhamento. Então, assim, eu tive um acompanhamento, depois que eu fui para a Igreja Batista do Setor Coimbra, eu tive um acompanhamento de perto do pastor Elbio, né, que é o pastor de lá. Inclusive, um abraço aí para o meu pastor Elbio. Mas o grande problema é que o Elbio também era um pastor considerado subversivo. É um pastor que não está, até onde eu sei, né? Não estava naquela época, não era afiliado à Ordem dos Pastores e tal, apesar da igreja tá ali na convenção e tudo mais. Então isso acabou meio que dando uma dificuldade. E dentro do seminário era a pessoa que criticava, que instigava, que questionava, perguntava e tal. E para eu ir para o seminário também foi uma luta dentro de casa. Uma luta, assim, entre aspas, porque a Ana Paula, minha esposa, queria que eu fosse para um outro seminário, e eu falei que eu ia fazer o seminário aqui em Goiânia mesmo. E realmente a qualidade do seminário na época, assim, tinha ótimos professores, mas ainda estava muito preso ao que era o seminário da década de 90, 80, sei lá, ainda o ensino muito defasado, né? Que hoje já deu uma melhorada brutal. E no final das contas é isso, né? E a gente sempre tem, né, aqueles que são a favor, aqueles que são contra, né, aqueles que ficam em cima do muro. Então a gente teve aí umas dificuldades por causa de ideologia política. Como é que é? Teve um pastor aí que falou que não deveria estar ordenando ou passando por um concílio pessoas que são progressistas, né? A progressista, a esposa é feminista, e aí um monte de ista que só faz perturbar a cabeça. Mas se você está pensando em fazer seminário, se você é batista, passe pelo concílio, e quando for fazer o concílio me chama que eu tô lá para te apoiar, velho. Contra tudo e contra todos, resistência. É isso, mano. Então tá vendo aí, Heron? Fogo no parquinho. Não cola com nós, porque esses pastores vai dificultar o seu seminário, o seu concílio. Dificulta nada. É isso. Mas é bom a gente conviver com pensamentos que o pastor Lucas falou. Ver de tudo, ver um pouquinho do pentecostal, do presbiteriano e tudo, a gente absorver todas as coisas que são boas e criar nossa linha de pensamento, de teológica para seguir no ministério. Pra mim, claro que tudo sem sair da palavra. Mas sabe o que eu acho? Olha só, dos personagens da Bíblia, tem um cara, um dos que eu mais gosto é Paulo. E não é eu gosto de Paulo não pela teologia de Paulo. Olha que loucura, né? Tem muita gente que fala assim, porque eu gosto de Paulo pela teologia de Paulo. Eu gosto de Paulo pelo conhecimento cultural de Paulo, sabe? E o conhecimento cultural de Paulo fez ele abrir igreja em todo lugar, velho. Para mim, é isso que eu acho mais legal e é isso que tanto me criticam. Porque a minha bolha social hoje, eu estou inserido em várias bolhas sociais. Entendeu? Então, enquanto a galera tá ali brigando entre esquerda, direita ou de centro, eu não tô nem na esquerda, direita ou no centro. Eu tô na borda de tudo. Eu tô na borda de tudo, saca? Então, eu tenho esse meu posicionamento de estar. Então, antes de ontem eu estava na escola, uma aluna minha da 8ª série virou para mim e falou assim, professor, você abraçaria um homossexual? A menina, 9ª série. Professor, você abraçaria um homossexual? Eu falei, abraçaria. Ela saiu da cadeira dela, pegou e veio e me deu um abraço. Do nada, velho. Do nada. E aí eu fiquei assim, olhando assim, eu falei, no caso,
homossexual aqui é você. Ela falou assim, porque você é pastor, às vezes você não abraçaria. Não, um abraço, então não tem problema, velho, sabe? Então, assim, eu tenho amigos espíritas, ateus, agnósticos, da Umbanda, católico, pentecostal. Eu tenho um amigo que ele acredita em si, saca? Em si próprio, ele é o ignista, ele acredita nele, o sonho dele é que os pais dele um dia dizimem pra ele. É isso, velho. Sério? Isso aí eu nunca ouvi, não. Mas o que é que acontece? O legal de ter essas bolhas sociais é porque a gente consegue ter uma visão um pouco geral, né, sobre a situação. A gente não fica preso e bitolado, alienado, né? Essa é a ideia, de ficar alienado em um lugar só, saca? E até pra você saber também como é que o mundo gira, né? A gente fica só na nossa bolha achando que é só isso. Existe um mundo vasto de teologias, de religiões, de tudo, né? É bom a gente saber, ter conhecimento. O nosso pastor Lucas, no dia, estava falando sobre a teologia, sobre teologia oriental. Ah, sim. E aí ele começou a dar umas ideias sobre teologia oriental e eu mano, nunca pesquisei teologia oriental. Nunca. E é o berço do cristianismo. Nunca. Eu dou aula de história. E aí eu falo lá sobre a divisão do império, né? O império romano do Ocidente, do Oriente, aí do Ocidente católico e tal, né? A Igreja de Roma e tal. Oriente Bizâncio, né? A Igreja bizantina. E ponto. E eu nunca me atentei para saber qual que era a diferença dos dois. E existe uma diferença assim brutal na teologia dos dois, né? Na verdade, quando a gente vai estudar a teologia cristã em academia, que não é um seminário convencional, é importante a gente colocar duas definições aqui. Primeiro, cristianismos, inclusive no Ocidente. Aqui existem cristianismos, não tem um só cristianismo, né? E aí, quando a gente vai para os Ocidente e Oriente, a gente percebe isso muito claramente. Inclusive, no Oriente, tem cristianismos orientais. E aí, eu até queria já emendar aqui uma pergunta para os dois aí também, já também tentando comentar ela, que é o seguinte, que até me fizeram aqui, né? Tipo assim, o que aconteceu com o cristianismo que virou essa bagunça, onde que a gente errou, né? E aí, uma coisa que eu acho legal destacar do cristianismo oriental, não, na verdade tem tudo, eu gosto de quase tudo. Tem algumas coisas que eu não gosto porque fica uma forma engessada, mas, por exemplo, uma grande diferença do culto dos cristianismos orientais é que eles são muito apegados ao rito. Então, assim, o que eles faziam há trocentos anos atrás, eles ainda fazem hoje. Eles não são ligados muito na doutrina, porque eles têm esse hábito de discutir e de ir conversando e de falar assim, eu te respeito. Já diferente daqui, porque a gente é muito mais ligado na doutrina e o culto vai variando. Cada igreja faz uma liturgia, faz alguma coisa, né? Porque aqui a gente também está muito ligado nessa visão capitalista, né, do que dá certo, do que atrai pessoas, do que mantém pessoas. Lá eles estão se lixando para isso. É desse jeito aqui, esse jeito aqui é o jeito santo, né? E se você não quiser, aí é problema seu com Deus, porque aqui a gente vai fazer do jeito que Ele colocou pra gente, né? E aí, fora as doutrinas, porque as doutrinas para mim são as melhores. Mas essa forma assim, a gente fica tentando amoldar o que vai fazer para atrair gente, para fazer e que não tem esse pensamento lá. É desse jeito aqui, pronto, acabou. Inclusive as roupas, o jeito o rito. O rito é a liturgia mesmo. Isso me faz lembrar, mano. Eu tenho amigos e tenho trocado uma ideia com eles. Galera, alguns deles nasceram na igreja e eu acho que aí vai nesse rumo de, pelo menos aqui no nosso contexto brasileiro, de surgir um monte de igrejas querendo humanizar o negócio, não no sentido
positivo da palavra, mas colocar a sua própria vontade, né? Fugindo do que Deus quer, do que é a palavra, do que realmente é o evangelho, e colocar ideologias para se auto-beneficiar, né? Para justamente nessa contrapartida. Pô, eu quero atrair o pessoal. Então eu faço um negócio que vai alimentar o pessoal, o ego, né? Então, assim, essa galera que eu tô falando, eles têm esse questionamento. Poxa, eu me frustrei por conta disso, porque eu fui em busca de Deus, de Cristo, a palavra. Mas só que chega lá, só tem a palavra do homem, né? Só tem atitudes do homem, e o homem é falho. E nesse daí de não ter um negócio sério assim, ó, não, é isso aqui, né? Não, vamos abrir o leque aqui, cada um monta a sua ideia, faz do jeito que quiser, sem filtro, entendeu? Duas coisas sobre isso daí que eu quero falar, assim, que eu acho interessante. Primeiro, eu acredito, na verdade, né, que é interessante a gente desenvolver estratégias para o nosso tempo. Sim. Sem perder a essência, que isso que é o que principal. Mas estratégia pode ter. Inclusive, por exemplo, eu acho uma sensacional que teve, inclusive ela é bem antiga, que é dos atletas de Cristo, é fazer o esporte um meio de atrair pessoas, mas sem perder o essencial, que é o essencial é a palavra. Né? Isso. Então, o esporte é uma desculpa. Né? Eu tenho uma irmã da igreja que eu fui membro, ela tinha um marido que não era crente, né? Aí ela ficava bolando ciladas gospel. Tipo assim, vamos fazer um aniversário. Fala que é aniversário. Aí lá a gente faz um culto. Sabe? Cilada gospel. Eu vou pegar o cara, ele vai vir pra comer. Armadilha, né? Emenda uma palavra, sabe? Então, isso eu acho que é bom, que a gente precisa discutir. Inclusive, eu uso o texto que fala assim, Davi foi relevante ao seu tempo e depois morreu e foi para a sepultura. O que isso quer dizer? Que cada tempo é preciso ser relevante naquele tempo. Então, para ser relevante no seu tempo, precisa saber, fazer igual o pastor falou aqui. Andar nos meios culturais e falar assim, consigo dialogar aqui. Para quê? Para fazer essa pessoa vir. Não vir, mas na verdade a gente tem que levar ela para Cristo e Cristo para essa pessoa, né? Então, às vezes não precisa nem vir. Se a gente levar a Cristo, já foi. Né? E a segunda coisa que eu quero falar nesse ponto aí que você falou é que o seguinte, há muito tempo a igreja, e a igreja geral, né, batista, a igreja geral, a igreja evangélica protestante, ela virou uma máquina, eu falei isso assim, de criar desigrejados, de criar pessoas feridas, frustradas, justamente por quê? Porque tem coisas que não é essencial e que ela mantém e bate o pé. Né? A gente falou aqui de concílios, nós não desistimos, mas quantos desistiram e largaram e viraram e saíram da igreja e não querem mais saber de igreja? Não, o pior não é isso, o pior é quantos desistiram, racharam igrejas e abriram novas denominações para o seu benefício próprio. Porque uma coisa que a gente pode observar também, por muito tempo eu fiquei nessa ideia da questão dos desigrejados. Mas existe um movimento ainda pior que o desigrejado, que é o movimento da galera que racha a igreja. Porque, por que uma igreja racha? Sendo que a cabeça é Cristo. Por que a igreja racha? Porque quando a igreja racha... Não tem um centro como Cristo. Tem outra cabeça. Porque a gente não tem cabeça. Então, quando a igreja... Pode ver, nesses movimentos de igreja que é dissidente de outra igreja, é sempre porque existe uma personalidade e essa personalidade leva outras pessoas a acreditar na sua ideia. E isso a gente olha, quando a gente olha lá para a Reforma Protestante, Lutero não queria rachar a igreja. Lutero não queria. Lutero queria unir a igreja. Lutero queria ressignificar, voltar a igreja para os caminhos do Senhor. Quem que racha a igreja é Lutero? Não. São a galera que olha para Lutero como sendo um subversivo. Sacou? Então, para mim,
A pior, porque assim, ó, a galera que racha a igreja vem e racha, pá, aí o cara sai, leva uma turma, ou é levado por uma turma, porque isso acontece também. Às vezes o cara não quer rachar a igreja. Eu tenho contato com pessoas, eu tenho um amigo meu que uma turma queria fazer dele um dissidente, queria fazer dele o líder de uma nova igreja. E aí a igreja rachou, e aí essa galera acabou encaminhando para outras igrejas locais, né? Então, esse lance o desigrejado em si, ele tem uma frustração. O cara que é desigrejado, ele tem uma frustração com a estrutura. Com a estrutura. Mas ele não abandona Cristo, ele abandona a estrutura. É o argumento dessa galera que fala para mim, cara, o problema não é Cristo. O problema é a instituição, a instituição, é a religiosidade que se maqueia ali no... Só que aí esse cara, ele dá muito mais importância para o homem do que para Cristo. E ele não percebe. Exatamente. Ele dá muito mais importância para... Porque ele se afasta, mas ele afasta tanto do homem quanto de Deus. Depois. Exatamente, porque por mais que ele fale assim, porque eu continuo da minha casa, não é a mesma coisa. Não é, nunca. Sabe? É igual o homem no jardim do Éden. O homem e a mulher, quando caem, eles não tiveram preocupação. Quando Jesus fala assim, cadê vocês? O que aconteceu? A preocupação deles foi, Senhor, estamos nus. Eles entenderam que eles estavam errados. Tá? Aí, o homem, quando ele reconhece que ele está errado, ele faz o quê? A culpa é da mulher. Não, a culpa é da cobra. Não, a culpa é da mulher que o Senhor me deu. Entendeu? Mas você já pararam para pensar que em momento algum, nem Adão nem Eva falaram assim, Senhor, me perdoa porque eu errei contra ti? Sim. Saca? Esses caras que estão desigrejados, eles têm uma dificuldade imensa de voltar justamente porque eles não querem reconhecer o erro. Porque a gente foi chamado para ser... quando a Bíblia, os caras falam assim, porque eu não me afastei de Cristo. Mas Cristo chama a gente para ser corpo. E eles querem ser um dedinho que anda sozinho. A mãozinha da Vandinha. Célula flutuando no... Ou coisa, a mãozinha da família Adams, velho. Sabe? Isso não existe. Posso fazer uma polêmica aqui? Lança. Não, é porque... Vai. Tinha que ter uma vinheta aí da polêmica aí, ó. É porque é o seguinte, eu entendo isso. Vocês sabem, aqui na igreja eu sempre falei... E falo nas minhas respostas no Instagram. Inclusive, quem quiser seguir, LCS Bro. Toda sexta-feira, caixinha de pergunta. Eu entendo, porque esse é o geral dos desigrejados. Esse perfil, né? Mas, o que acontece? Eu tenho uma galera... Hoje, que a gente precisa conversar um pouco melhor sobre as definições de desigrejados, né? Porque tem uma galera hoje que eu sigo, que eu ando junto, que eu converso, né? Que, inclusive, são até pessoas que estudaram teologia, né? E não fazem parte de uma igreja estruturada igual, por exemplo, a maioria das igrejas. Eles falam assim, a gente precisa reconversar sobre isso, sobre o que é ser desigrejado. Porque, assim, isso que a gente tem aqui hoje também não é o que tinha na época dos apóstolos, né? E tinha reuniões de casa em casa. Quando tinha templo, tinha reunião no templo, né? Mas, por exemplo, ele fala o seguinte, olha, eu tenho uma galera que eu me relaciono, são pessoas também desigrejadas desse termo convencional, mas a gente reúne sempre, toda semana, às vezes até mais de um dia na semana. A gente estabeleceu uma amizade, tem gente que a gente não tem amizade, mas que vem mesmo assim. A gente faz um culto, assim, a gente lê a Bíblia, troca ideia, come, né? Porque aí ele fala assim, eu sou desigrejado, essa galera é uma galera regular que vai comigo. Ele só não tem essa estrutura, não tem... Eu acho o seguinte, uma hora ou outra... essa estrutura, essa organização, que também é benéfica, ela ajuda, né? No sentido assim, ela tem recursos,
você sabe o que fazer com dinheiro. Porque por que a gente tem instituição e essas normas, estatutos, esses trem? É para prevenir a gente. É uma defesa, porque, por exemplo, começa a dar dinheiro na igreja. Eu não sei para onde vai esse dinheiro, eu não sei quem é a pessoa, vai que é um pilantra. Então a gente tem tudo isso e a gente sabe como vai gastar, e aí o nosso sistema é de congregacional, a igreja que vai decidindo, aí é uma galera que está decidindo, o pessoal da igreja. Mas aí tem outras que tem outros modelos. E aí ele fala, ó, pois é, aqui a gente está fazendo desse jeito. Pode ser que lá na frente suma esse líder, e aí aparece um outro que pega esse povo e desvia o dinheiro do povo, ou seja, faça pilantragem. Mas por enquanto ele fala assim, e aí, eu sou um desigrejado ou eu sou igreja? Mas aí por tudo que você está falando, eu estou pensando aqui que se você tem uma turma que se reúne regularmente, seja na casa, no parque ou qualquer outro lugar, para ler a Bíblia, para cantar louvores, para ter comunhão, para orar um pelos outros, que são os elementos do culto. Uhum. Então, esses caras, o que é ser igreja? Então, ser igreja é reunião de pessoas. Então, você não pode dar o nome de... Você pode falar que essas pessoas são desinstitucionalizadas. Eles não têm vínculo com a instituição, né? Mas eles são... Mas ser desigrejado, não. O desigrejado é o cara que ele é um membro isolado. Uhum. Entendeu? É o cara que, não, eu sou cristão. Mas você vai em que igreja? Não vou na minha casa. Não. Eu assisto o culto no YouTube. E realmente. Eu ouço os louvores, entendeu? Dentro da minha casa, porque até isso a gente precisa pensar. O cara tá igual, tem um casal de amigo nosso que é missionário na China. E aí eles estão lá na China, né? Lá na China tem a igreja oficial cristã que você pode ir, mas você não pode fazer proselitismo, essas paradas todas. Beleza. E aí esses caras não são a igreja? Porque eles fazem um culto doméstico. Essa é a turminha, entendeu? Mas eles são a igreja porque eles estão ligados a uma instituição brasileira. Então, peraí, a gente precisa começar a pensar o que é ser desigrejado e desinstitucionalizados. Né? Às vezes a gente esteja criando agora um novo termo. Aí, ó. Olha aí. Verdade, subversão. A moda subversiva. É isso, gente. Já chegamos aí a quase 1 hora de podcast, né? Temos aqui, vamos falar um pouco sobre os bastidores, né, de subversão. A gente está aqui com o pastor Sérgio na técnica, vocês não vão conseguir vê-lo agora, mas depois a gente vai postar ele também. Só acontece por causa do pastor Sérgio. Por causa do Sérgio, né? Tá aí quebrando a cabeça com a gente, que a gente muda cenário, bota cenário e vira para um lado, vira para o outro. Inclusive, cenário assim de milhões, né? De milhões, isso aqui foi, ó, que isso. Né? Inclusive... Patrocinadores, ligue para nós. A ideia era essa mesmo, ó, fazer um esquema tipo, o povo fala assim, podcast é uma conversa de boteco. Aí, ó. Pronto, isso aí é mais raiz, mais podcast do que muito podcast. Exatamente. Só tem a televisão gourmet aqui, ó. Mas a grande pergunta é, para ter o podcast você precisa de quê? Assunto. Ponto. O assunto já tem. Entendeu? A gente acabou de discutir igrejas e desigrejas. É porque... Isso aí, vocês vão colocar a legenda aqui, tá, produção? Eita, que rolou quase uma língua aqui. Rolou uma língua. Mas a estrutura fica por conta dos nossos futuros patrocinadores, a gente acredita nisso, tá? Inclusive a gente tá aqui com o nosso amendoim sem casca para não colocar a marca aqui, não tá pagando nós, né? A nossa batatinha também aqui sem marca. Nossa bebida preta que não tem endereço. Isso daqui vai estar lá no céu. Tem um versículo que fala assim, ó, existe um rio. Que as águas são geladas, pretas e nunca perdem lugar. Está em Heresias 2, capítulo 3. Está em subversão 2, 3 aí, ó.
2, 3, exatamente. É isso aí. Mas existe um rio. Existe um rio. Gente, é isso aí. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Não, vamos fazer o seguinte. Vamos finalizar. Só falar um negócio. Sim. A gente falou dos patrocinadores, tem a nossa loja também, Loja Subversão. Eu ia falar isso agora. A gente tem os bonés, 3 modelos. Você comprando, você ajuda a gente a financiar isso daqui, a levar coisas mais pra frente. E isso daqui ajuda bastante gente. Mas a gente não quer parar por aqui, a gente quer fazer ação social. Então compra lá, se você não puder comprar, seguir é de graça, ora, incentiva aí, galera. Isso, comenta aí embaixo, compartilha e dá ideias, né? Que nem esse que aqui, esse é o conversa. esse aqui foi a primeira ideia, então daqui a gente vai estruturando cada vez mais e até para poder Tem pagar o pastor Sérgio, estrutura para convidar vocês para assistirem aqui, por exemplo, convidados e vocês mandarem as ideias para a gente desenvolver aqui, entendeu? Às vezes você tem uma dúvida que você não tem coragem de levar lá pagar o seu pastor pastor. Sérgio. Aí, ó, a gente poder pagar o pastor Sérgio com a equipe top. E é isso aí. Mas eu queria fazer uma observação, não. Queria que você falasse algumas das dúvidas que a galera traz para você lá na sua caixinha, até o pessoal entender o que a pessoa pode perguntar, querer saber, para a gente desenvolver aqui, entendeu? Hoje cedo eu abri uma caixinha, falei assim, a gente vai gravar um podcast, queria saber se tem alguma pergunta, algum assunto que você gostaria de falar e qual que era a pauta. Aí teve algumas, né? Uma a gente já falou aqui um pouquinho, bem por cima, né? Que era sobre esse cristianismo, o que aconteceu, onde a gente errou. Na verdade, a gente não falou sobre isso, mas pegou um pouco, né? Aí teve uma outra pergunta, vamos lançar aqui para o pastor, que é o único pastor aqui que é ordenado. Nós somos tudo consagrados, agora esse aqui é ordenado. Você sabe o que é o ordenado? É aquele que recebe ordens. Aí, ó. Então quase todos nós somos, porque nós temos mulher. Pastor ordenado é o pastor casado. Casado. Aí, ó, quer ver? Essa daqui é interessante. Predestinação fatalista é bíblica? Eita, glória. Predestinação Você fatalista. entendeu o que é predestinação fatalista? Sim, o cara que é predestinado a ir pro inferno. Exatamente. É isso, ó. Fica ligado. Vai vir pra frente aí. Essa é uma pergunta que a gente vai responder pra a galera, como é que é? Do clube. Do clube. Tem que se inscrever no clube. Não, é no... O mantenedor. Membros, não, é membros. Ô, falar nisso, espera aí. Assina o canal, tá? Ative o sininho, pra você chegar, deixa o seu like, pra ajudar a fortalecer aí, viu? Tem que aprender isso também, ó. Não, mas depois a gente cria o mantenedor, que é o cara que dá dinheiro mensal. É o membro. É o membro. É o membro. Tá. Seja membro, em breve, que aí você vai ter coisas exclusivas, entendeu? Vai ter brindes, vai ter sorteios. É verdade. Isso aí. Mas sobre predestinação fatalista, todos nascem condenados, né? Destituídos. Predestinados? Eu acredito na predestinação para a salvação. Não, mas se tem para salvação. Essa é a pergunta do cara, ele até mandou no WhatsApp. Não, mas é só a gente fazer o caminho contrário aí. Se você acredita na predestinação para a salvação, porque assim, ó, a Bíblia fala, Paulo fala, todos são nós estamos condenados em nossos delitos e pecados, né? Em pecado me concedeu minha mãe. Então todos nós estamos destituídos da presença de Deus e tal. Então a ideia é o seguinte: quando a gente já nasce virado para o caminho da perdição. Uhum. É a luz que nos atrai para a gente fazer o retorno, a conversão. Sacou? É por isso que a gente fala de converter, né? Converter é mudar a rota de volta para Cristo. Então, se você acredita na predestinação, fulano, o Heron foi predestinado a ser um cristão, entendeu? O irmão dele não é cristão. Então, a regra é clara, aplica-se para os dois, entendeu? Agora, o que essa pessoa está perguntando talvez seja o seguinte: o Senhor manda alguém para o inferno? Porque o predestinação, e foi bonito que ele falou, né? Fatalista. A predestinação fatalista é o famoso Deus manda para o inferno. É a dupla predestinação. Isso. E Deus não manda ninguém para o inferno. Pelo contrário, o sangue de Jesus nos resgata de lá. É diferente.
Deixa eu só fazer um comentário sobre isso que me veio à mente na hora que você estava falando. Um exemplo muito simples. Um inseto. À noite, ele está lá na escuridão, você liga a luz, ele é atraído. É exatamente isso que Cristo faz, né? Ele ilumina e, opa, peraí, tem um negócio diferente. Pronto, ali. você já pode Você é fazer seu atraído, primeiro entendeu? sermão. Primeiro sermão. Pronto. Somos todos insetos atraídos por Cristo. Olha, dá um Todos sermão, viu? Pois é. Irmão do Vegeta. Inseto. A gente coloca uma capinha pra chamar bem a atenção, né? O Aí, ó. Vegeta assim, ó, sermão de hoje. Seus Seus insetos. insetos. Top aí, ó. Mas é uma palavra massa pra você trazer pra uma galera jovem, velho. Pois é. Sabe? Porque aí você mete... Mano, isso... Quando eu fazia história... Vou anotar essa pra não esquecer. Quando eu fazia o curso de história, aí tudo, a gente tinha uma brincadeira que tudo, a gente falava assim, isso aí dá tema de monografia. Aí, ó. Né? E aí agora Isso na igreja daí dá fala tema assim, de sermão. Isso dá um tema de sermão, filho. Isso dá um tema... o sermão... Como é que é? É temático. Temático. Sermão temático. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente, mas depois a gente fala mais sobre isso, porque senão vai acabar. Só a última pergunta que colocaram aqui para mostrar que vocês podem perguntar de qualquer coisa. Perguntaram assim, aí já não conseguiu escrever na caixinha, aí mandou no WhatsApp. Aí, ó. Ele falou assim, porque assim, a gente já falou de subversão das coisas, né? Aí aí ele falou assim, porque às vezes eu vou viajando nas conversas, e como eu vejo, leio, e vou para todos os caminhos, vou conversando com o povo aí, eu já gosto de pensar ou ver a subversão de que as pessoas estão falando de coisas que já tem. Por exemplo, aí teve um dia que eu tive uma conversa sobre Branca de Neve, a filosofia da Branca de Neve, a moral da história da Branca de Neve, e uma outra de Amor de Kenga, de Pablo Vittar. Aí ele falou para fazer a brisa nisso daí, né? Aí só para encerrar, vou fazer essa brisa aí, é que é o seguinte, primeiro, na Branca de Neve, tá tudo bem no reino. Olha aqui, se liga nessa viagem aí. Enquanto ela olha pro espelho, o espelho fala para ela o que ela quer ouvir, que ela é a mais bonita do reino. Isso é a madrasta. A madrasta tá em paz no reino. Mas quando o espelho fala algo que ela não quer ouvir, acabou. Ela já vira a bruxa, ela quer matar uma criança, ela faz de tudo para acabar com... Então, a moral da história é o que você faz com aquilo que te falam, que você não quer ouvir. Que pode fazer você continuar sendo a rainha, porque ela era rainha, ou a bruxa, ou a vilã. Pegou? Uhum. E Amor de Kenga. Amor de Kenga é a concretização, a sintetização da filosofia de Zygmunt Bauman, que fala do amor líquido. Que ele fala que as nossas relações não são sólidas, não são mais sólidas, são líquidas, são fluidas, né? E acaba rápido, e evapora, né? E aí, Pablo Vittar, ele faz o Amor de Kenga nesse sentido. Ele fala assim, como é que é a música? Eu não sei. Eu quero que você entenda que o meu amor é amor de Kenga. Não é um amor que dura, é um amor que só quero usar. E aí tem a outra pessoa na música, que é o cara, que o líquido dele, o amor dele líquido é o sentimento, porque ele faz uma troca, ele fala assim, eu sento, você sente. Então, tipo assim, para ela é a relação, para ele é o sentimento. Só que nenhuma das duas é sólida. Porque para ter solidez precisa dos dois, né? Não só... E mais do que isso, inclusive, mas é interessante isso daí também. Vou falar uma coisa para você. Você conseguiu analisar Pablo Vittar, entendeu? Fazer uma relação com relações líquidas ou a filosofia líquida de Bauman. Fih! Tá louco. Não, A brisa... vamos embora. Vamos embora. Encerrou, gente. Muito obrigado aí. Mas é legal esse lance aí da Branca de Neve, mano. Tem uma série de livros, né? Sim, tem uma série de livros. É porque tem uma turma, né? Fala série e já pensa na Netflix. Não, tem uma série de livros que pega os grandes clássicos do cinema e fala tal coisa, o filme e a filosofia. Então, por exemplo, eu tenho lá em casa Star Wars e a filosofia
Então, todos os conceitos filosóficos que tem dentro de Star Wars, Massa. Matrix e a filosofia, todos os conceitos filosóficos, sabe? Tem dentro dessa série, tem um também que, se você está assistindo, quiser investir no seu conhecimento, rola demais. É os Simpsons e a filosofia. O que o Lucas acabou de mostrar para nós é que mesmo numa letra... De brega punk. Numa letra de Pablo Vittar, né? Eu tô tendo um pouco de dificuldade, porque assim, ó, como história... Não, abraçaria, sem problema. Não, sim, mas o negócio é porque assim, ó, eu tô ressignificando. É muito difícil para quem, você que é artista, músico e tal, não sei se você tem essa... Encerrar, viu? Eu sei, eu não sei se você tem essa dificuldade. Eu comecei a ter um pouco de dificuldade nisso, estou ressignificando o conceito de arte. É muito difícil quando você aprende, você estuda o clássico, quando você estuda as grandes obras artísticas, e aí você vem para o contemporâneo, e é tudo desconstruído no contemporâneo, e aí é onde a gente vem com os preconceitos. Então, a minha fala, às vezes, quer ser preconceituosa em relação à música da Pablo, não pelo artista, mas pela obra, entendeu? Mas eu entendo que é arte, então eu não julgo arte, né? Mas ruim, hoje... mas é. Hã? Ruim, mas é. Não, ok, mas aí é que tá. Sim. Outro dia a Eu gente entendi, pode fazer... eu entendi seu pensamento. Não, outro dia a gente pode fazer um sobre... Eu não estou falando sobre a pessoa, estou falando da arte. Tecnicamente. Sim, porque tá? outro dia a gente pode fazer um programa ou um podcast aqui só falando sobre a alienação da arte, sobre os conceitos de belo e de feio, entendeu? Porque isso varia de pessoa para pessoa. A gente tem que saber separar o que é o moral do imoral, essas paradas. Mas o que o pastor Lucas acabou fazendo foi fazer uma análise filosófica de uma letra que eu jamais... Primeiro, que eu não conheço a música, e segundo, que do jeito que você estava falando aí, né? E hoje a gente vive uma sociedade muito cansada, né? Todas as músicas, ou boa parte das músicas, manda a galera sentar. Então a galera tá muito cansada nesse sentido. Mano, eu jamais iria relacionar com o Pablo Vittar e nem ele. Mano, nem ele. Se você falar assim, qual que é a relação da sua música com Bauman? Mano, de verdade, eu não acredito que ele ia virar e falar assim, não, é porque tem toda uma questão do amor livre. Eu ia fazer uma piada aqui, mas não... Vou fazer. Vai. Porque tem uma pessoa que eu conheço que faz direto. Aí você ia pergunta aí. Qual que é a relação... Qual que é a relação de Pablo Vittar e Bauman? Aí eu ia fazer assim, o quê? Mas, ó, só pra gente fechar, esse negócio de ressignificar e de analisar as coisas é muito interessante, principalmente pela proposta do que é o podcast. E vai ser isso a pegada sempre que a gente tiver aqui, né? Na verdade, alguns vai ter umas entrevistas e tudo mais, mas olha só, hoje, a gente fala cristianismo. A gente fala assim, cristianismo, você lembra o quê? Você lembra o quê quando fala assim, cristianismo, Cristo? Qual que é a primeira imagem que tem na sua cabeça? Cruz. Cruz. A cruz foi ressignificada ao longo da história. No sentido assim, ela não era o símbolo do cristianismo nos primeiros séculos. Porque era um símbolo do império para contraventores, para sofrimento, para morte. O símbolo do cristianismo que Jesus, quando estava vivo, pregou, que na verdade ainda não é chamado de cristianismo, né? É a mesa. Mas a gente, por vários motivos também, né? E claro que também tem o significado da morte e ressurreição, porque é isso que dá o sentido. Mas assim, Cristo prega a mesa, a comunhão. E a gente, depois disso, ressignificou a cruz, que era um elemento de temor, de medo para os cristãos, que era a morte de cruz. As cruzes ficavam nas estradas. Por que a Pax Romana na estrada funcionava? Porque na beira das estradas tinha as cruzes dos traidores, dos subversivos ao império, dos rebeldes, dos criminosos, para o império. Né? Então, a gente mudou. Agora, isso daqui não é um símbolo de medo, isso aqui agora é um símbolo de esperança para a gente. Não é um símbolo de maldição, né? Não é. É legal pensar nisso, porque
a história, a gente fala que a história ela não é Uma linha assim. ela não é uma linha contínua, né? Mas ela é quase que cíclica, mas não cíclica de circular. Ela vai andando. Ela né? vai andando como uma espiral, Isso. né? E aí é por isso que Salomão fala que nada é tão novo, nada tão velho. A gente percebe que muitas coisas que aconteceram no passado vão acontecendo Repetindo, né, os repetindo. padrões. E aí a gente tem a ideia da cruz para fechar. A gente vai fechar, Aaron. Aí a gente tem a ideia da cruz como símbolo de maldição, de castigo, aí depois esse símbolo se torna um símbolo de martírio dos santos, Isso. né? Aí se torna um símbolo da igreja universal, não do reino de Deus, mas catolicismo, né? Da igreja católica apostólica romana. Mês depois do racha existe as igrejas com as cruzes e tal. E aí quando a gente vai para a reforma protestante, é um dos primeiros elementos a ser retirado das igrejas. Tanto que na década de 90, se você for olhar as igrejas, vamos assim, bem recentes, se você puxar a década de 80 e 90, dificilmente você encontrar uma igreja protestante com uma cruz, principalmente batista. Só do lado de fora, no máximo. E olhe lá. Olhe lá. Então, assim, eu lembro que nos anos, final da década de 90, início de 2000, tinha a campanha Jesus Cristo é a única esperança. Aí tinha um barquinho. O barquinho. Uma cruz meio que Camuflada. Tava ali segurando a vela e tal. A gente via que era uma cruz, mas não pode colocar a cruz, porque senão a gente vira católico, né? Então é tudo uma questão de ressignificação mesmo, né? E olha que interessante. É símbolos, né? Se Jesus não tivesse morrido na cruz, tivesse morrido enforcado, por exemplo. Ia ser uma forca? Será que quando os católicos iam passar na frente da igreja, eles iam fazer o sinal da forca, sei lá? Não sei, porque eles fazem o sinal da cruz, né? Seu herege! Ou em vez de ter Acabou de perder 15 seguidores. católicos. 15 mil seguidores. Ou então era, em vez de ter a cruz com Cristo pregado, seria ele pendurado na forca. Mas é só você olhar para a ideia do Tiradentes aí. Você pega uma forca, qualquer escolinha, você fala assim, gente, quem que morreu na forca? Tiradentes. Mas ninguém lembra do Judas. Judas, né? Se bem que o Judas ele não se enforcou, você tá ligado, né? Judas ele se amarrou pela cintura e se jogou do penhasco. Tá E por isso que tem o sangue. Ninguém fala disso, mas isso é papo para outro podcast. Eu quero só deixar aqui o finalzinho, agradecimento a vocês, né? E a esse sonho que vocês estão. Na verdade, esse sonho é um sonho meu também. Já há muito tempo que eu venho falando, eu já tentei criar um podcast, lancei a ideia na cabeça de algumas pessoas, nunca saía do papel, nunca. Por quê? Porque eu estava sempre preocupado muito mais com a estrutura do que simplesmente com a galera que ia acompanhar. Para mim, vocês dois são bênção na minha vida. Então, eu espero que... Mano, se tiver 3 visualizações, uma minha, uma sua e uma sua... Já tá top. A gente tá deixando... Terapia. Sim, a gente tá deixando pra posteridade, velho. Exatamente. Sabe, Ariano Suassuna uma vez falou assim... Ariano Suassuna falou assim, olha, aqui é de referência, aqui nós temos referência. Ariano Suassuna falou assim, a única forma de você vencer a morte é com a literatura. Porque ele era um literato, né? Ele era um escritor de livros e tal. Eu falaria um pouco diferente do Ariano Suassuna. A única forma de você vencer a morte, e não no sentido religioso, tá? Mas eu estou falando assim, porque quem venceu a morte, a gente não vence a morte, quem vence a morte é Cristo, ele já venceu, glória a Deus por isso. Mas a forma da gente vencer a morte é deixando para a posteridade a nossa arte. E isso aqui é arte. Sensacional. Considerações finais? Eu ia falar para você fazer primeiro, pode fazer. Então tá bom. Eu também quero agradecer vocês. Também é um sonho, também é terapia isso daqui. Eu acho que eu estava precisando, que eu estava esgotado. Né? E principalmente porque, assim, a gente vê hoje tanta gente falando tanto de besteira. Não que a gente não esteja falando besteira, né? Mas você julgue aí também, né? Mas, assim, tanta gente falando besteira. Tomara que isso daqui abençoe quem estiver vendo, ou até mesmo... Para mim já está sendo bênção.
Então, pro pastor também, eu acho que pro Heron Pra mim também. Sérgio, tomara que seja benção pra ele também. Aí, ó. Então, assim, porque a gente quer aprofundar. Isso aqui foi só o começo, foi só o piloto, né? A gente quer trazer temas interessantes, né? E outra coisa que eu quero falar é o seguinte. A gente tentou, de verdade, né, Heron? A gente tentou várias vezes, várias maneiras de tentar começar esse podcast. Vários lugares. Vários lugares. Igreja, tem. Nossa, assim, claro, né? A gente tentou mais ou menos algumas coisas. Mas, por exemplo, porque a gente ficou com medo, assim, das vezes, em algum lugar que a gente for, não deixar a gente falar tudo que a gente tem que falar. Né? Então, por exemplo, a gente até eu tô até falando isso daqui, mas assim, as igrejas que têm estrutura, nossa convenção tem. Gente, maneira aí, ajuda os caras no início, abre as portas. Né? E não cobra um preço exorbitante, porque isso aqui a gente não sabe nem se vai virar. Se virar, amém. Mas assim, se não virar, faz um teste aí, faz de graça, já tem estrutura, já tem os negócios. Se o cara puder pagar, paga, mas se não, tá difícil. Igual a gente foi em vários lugares. Isso daqui, ó, a gente está conseguindo, emprestado pelo pastor Sérgio, né? A câmera, o microfone é da igreja, a gente está na igreja. Então, assim, a gente quer trabalhar para ter tudo, poder pagar o pastor Sérgio, poder arrumar os trem melhor. Claro que a ideia nossa é essa daqui mesmo, né? Mas a gente quer ter os trem bom também, né? Então, assim, abre pra galera, tem muita gente boa aí, ó, na sua igreja, muita gente que, ó, só precisava de uma ajudinha para estourar, né? E como eu disse que a igreja está sendo uma máquina de ferir pessoas, começa assim, ajudando a pessoa no sonho dela mesmo, né? Abençoando, né? É isso E aí. salve, salve. Valeu então, gente. Agradeço mais uma vez também, né? Agradeço você que está assistindo a gente pela primeira vez, né? Espero que não seja só o único, né? Que venham muitos outros. Espero não, vão ter muitos outros. E manda aí seu comentário, o que você quer ver aqui, quem você quer ver também, né? Junto com a gente aqui, pra gente trocar uma ideia. E não deixa de compartilhar para ajudar a gente, também é um incentivo para nós e ter o feedback de vocês. Comenta né? aí também os assuntos que você querem que a gente comente aqui também, Isso. né? E o que você gostou, o que não gostou, para a gente também trazer e a gente ter feedback de vocês para ajudar. E aí depois você deixa o nosso arrobinha lá. O arroba aqui, ó, vai estar aqui embaixo, né? Cadê né, o produção? Pastor Sérgio até olhou para trás assim, tá, vai ter. Não, a gente tem que arrumar... Não, nosso arroba. Fala seu arroba aí. É arroba LCSBro. Isso, lá no Instagram. BROW. Pastor Fabrício, qual que é o seu Instagram? Procura lá, Fabrício Souza. Por enquanto é isso. O meu é eronlopes.a. É isso aí, gente. Valeu, muito obrigado. Alô, é nóis. É nóis. Valeu. Show.